Bom dia, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal Contas Certas e para hoje venho aqui trazer uma nova rúbrica que, na minha opinião, vejo que isto é bastante importante. Penso que o que vou falar aqui ao longo do vídeo, de alguns pontos, alguns exemplos, serão medidas um bocadinho estranhas para, digamos, para nós portugueses. Nós verificamos que muitas destas medidas são muito influenciadas nos Estados Unidos, em que se calhar são mais aplicáveis, ou então vemos isto a acontecer. No entanto, acho que temos também tentar mudar um bocadinho a nossa cultura, e se formos os primeiros, opá, melhor, porque assim estamos a caminhar num caminho, digamos, diferente e pode ser melhor. No fundo, venho aqui trazer um ponto que eu acho também é bastante importante, que no fundo é ensinar as crianças sobre dinheiro. Parte 1. Eu pelo menos falo por mim, os meus pais também, e, por acaso eu tive aqui uns dos pontos que eu também vou apresentar, que por acaso foi uma vantagem. Eu sempre tive alguma consciência sobre o dinheiro, sempre tive essa educação. Noto que não tive o conhecimento suficiente, mas isto também foi muito levado à influência que os meus pais tiveram também. No entanto, hoje em dia acho que de uma maneira geral é mais fácil, porque as pessoas têm acesso à internet, e também acho que há uma maior abertura com os pais. Acho que os tempos mudam, as pessoas mudam e no fundo eu acho que estamos a caminhar num bom caminho. Portanto, esta série será aqui dividida em duas partes. Vou tentar com que estes vídeos sejam o mais curto possível para também não ser aborrecido. Pronto. Passando aqui para a introdução, a importância da literacia financeira desde cedo. Pode ter experienciado as consequências de uma gestão financeira deficiente quando atrasou o pagamento da renda ou excedeu o limite do seu cartão de crédito. Para ajudar os seus filhos a evitar estes problemas, comece já a ensinar literacia financeira. Penso eu que o primeiro impacto que as pessoas têm em termos de gestão dos seus ativos, pagar as suas próprias contas, penso que é quando saem de casa. E no fundo, quando as pessoas saem de casa, estão a ver na sua habitação ou estão a arrendar, penso que deparam-se com muitos desafios que na maioria das vezes eu acredito que acabamos sempre por não tomar as melhores decisões. Como por exemplo, temos aqui neste primeiro ponto, que é utilizar o cartão de crédito. Acho que é uma das medidas que devemos evitar ao máximo, a não ser que de facto compense, porque poderá ter aqui umas vantagens, mas isso depende das condições que o banco ofereceu. No entanto, eu acho que as pessoas se deviam afastar deste tipo de mecanismos. Pronto. Depois aqui vou explicar um bocadinho a importância dos hábitos financeiros. Acho que aqui, acima de tudo, tem que haver uma formação de hábitos financeiros. Para terem aqui uma noção, uma investigação sugere que muitos dos hábitos financeiros estão estabelecidos aos 7 anos. Por isso nós vemos que, como nós podemos verificar as crianças, chega uma certa idade que nós podemos ver de maneira muito abrangente, começam a imitar muitos dos comportamentos que nós fazemos. E como é óbvio, também nos podemos esquecer que, além de influenciarmos alguns comportamentos, também influenciamos algumas maneiras de pensar. É por isso que desde muito cedo acho que devemos de dar a conhecer às crianças algumas formas de gerir o seu dinheiro. Agora, se me dizem, 7 anos é muito novo. Claro que é, não vamos de certa forma dar-lhe um cartão de débito para a mão, mas como por exemplo, vou falar mais à frente, alguns jogos de tabuleiro que de forma didática conseguem ensinar algumas ferramentas para eles aplicarem no futuro. Se os bons hábitos não forem formados cedo, torna-se mais difícil orientar os filhos na direção certa. Depois temos aqui atividades práticas para ensinar as crianças sobre dinheiro. Vou agora explicar alguns pontos, não estão aqui todos, também vou deixar alguns para o próximo vídeo, mas como por exemplo ganhar a mesada. Eu pessoalmente também não tinha este método, sou um bocado defensor nisto porque acho que desde muito cedo nós aprendemos indiretamente a gerir o nosso dinheiro. Se nós ganhamos 5 euros, vamos
se calhar no primeiro mês até vamos gastar esse dinheiro muito rápido, mas depois vamos ter portanto, a consciência de que este dinheiro tem que durar para todo o mês e vamos geri-lo da melhor forma. Depois, também isto é muito importante também para uns pontos que vêm a seguir, que é as crianças aprendem a usar o dinheiro com mais cuidado quando têm de trabalhar para o ganhar. Por exemplo, muitos pais oferecem uma mesada semanal em troca de tarefas domésticas. Óbvio que não têm que ser muito exigentes com os seus filhos, não é? Mas podem, por exemplo, o simples facto de limpar o pó do quarto ou aspirar o chão do quarto ou mesmo da cozinha ou mesmo pôr a mesa. Penso que há muitas tarefas muito básicas, não precisamos sempre de ir ao mais complexo, mas que no fundo as crianças vão levar isto para a sua vida, mas ao mesmo tempo também sabem que tem uma recompensa associada. Depois, ensina competências de orçamentação, como é óbvio, como eu já falei, que no fundo, se recebem 5 euros por mês de mesada, vão gerir esse dinheiro da melhor forma. Se calhar vão pensar que, depois mais à frente também vou explicar o porquê disto ser importante, e no fundo eu acho que isto é uma medida muito importante. Depois, tenho aqui algumas aplicações, eu por acaso verifiquei, sei que tem em inglês, por isso não pode ser, se calhar não é as ferramentas mais ideais, principalmente para crianças, mas quem conhecer outro tipo de aplicações que pode também dar aqui uma sugestão. Vou dar aqui umas aplicações como a BusyKid e Greenlight permitem atribuir um valor a cada tarefa e transferir fundos facilmente. Depois temos aqui trabalhos a tempo parcial. Incentivar o trabalho a tempo parcial. Os trabalhos a tempo parcial ajudam a desenvolver a independência financeira, como exemplos, trabalhar numa cafetaria ou retalho, cortar relva e passear cães. Websites como por exemplo a Native Freaks ou Indeed podem ajudar a encontrar oportunidades. Foi como eu já disse no início do vídeo, isto aqui penso eu que é uma metodologia mais, se calhar aqui na Europa não é tão vista, portanto, muito pelos jovens. Nos Estados Unidos é mais latente em muitas idades. Aquela parte em que eles vão de casa em casa a bater à porta a ver se podem fazer algum tipo de atividade em troca de algum dinheiro que depois é oferecido consoante aquilo que eles estão dispostos a pagar. Aqui em Portugal não é tão visto, também isto se calhar tem muito a ver com a nossa cultura e é um destes comportamentos que eu acho que devemos de mudar. Claro que temos sempre uma idade limite para trabalhar, não é? No entanto, acho que se nós, por exemplo, podemos fazer isto em casa, por exemplo, podemos oferecer aos nossos filhos, obviamente que não íamos lhe dar um corta-relvas para a mão, mas, por exemplo, depois de cortarmos a relva, ele ficava encarregado de apanhar as folhas de chão e colocava num saco, tipo, tarefas simples, e depois no fim dávamos-lhe uma recompensa, algum dinheiro, e assim também ajudávamos ele no fundo a depois comprar o que ele achasse conveniente. Depois temos aqui um ponto que eu acho que isto aqui, eu pelo menos falo com os meus pais, isto antigamente era mais exigente, em que os pais pensou que já falam aqui há 20, 30 anos atrás, e pensou que algumas famílias isto não seja aplicável, que é contribuir para as compras. Eu pelo menos conheço que antigamente os pais ficavam com o salário dos filhos, praticamente todo o dinheiro, ou então grande parte. Hoje em dia, claro que também acontece, só que não é nesta proporção. Se calhar para certas famílias infelizmente é, mas pronto, isto é a vida, é mesmo assim. Mas penso eu que isto também é muito importante, porque assim também não pensamos que, no fundo, estamos aqui a viver em casa e que as coisas são fáceis e no fundo também, para no fundo ser um dos motivos para nós também procurarmos morar na nossa própria casa. Depois, contribuir para as compras, ajudar as crianças a compreender o custo das coisas e a importância da poupança. Eu penso eu que desde cedo as crianças não têm muita noção. Claro que é difícil se me perguntarem, vou ensinar uma criança de 7, 8 anos a contribuir para as compras, se calhar não, mas mais à frente vamos perceber o porquê de existir outros mecanismos que isto pode acontecer. Mas se nós conseguimos
no fundo, quando elas já tiverem alguma maturidade, quando estiverem mais na adolescência, ou mesmo podemos tentar sempre claro que há sempre técnicas muito eficazes para ajudarmos a ensinar as crianças. Depois, incentivar a pagar metade do custo dos brinquedos ou os jogos dá uma melhor noção do custo do artigo, que é isto que eu acho que as crianças vão entender, que é isto que eu estava a falar já nos slides anteriores, que é se ele quiser, por exemplo, o jogo para a PlayStation, tiver uma mesada de 5€ e fizer algumas tarefas domésticas, e se consegue juntar, queres o jogo, custa 50€, tens que dar 25€, ela vai, no fundo, vai juntar dinheiro, vai ter aquela consciência de que, primeiro, é difícil, e assim já não tem este impacto quando essa criança for mais velha. E depois vai ter a consciência de que realmente é difícil, vai dar a entender que também, no fundo, também vai ter aqui um bocado de empatia, porque também vai entender que para os pais também não é fácil. E depois também vai fazer o que, no fundo, a brincar, não é? Com pequenas tarefas domésticas que são recompensadas, no fundo vai ter aquela consciência de que para ganhar aquele dinheiro, aqueles 25€, teve que trabalhar muito. Teve que abdicar de muito, que também é muito importante. O facto de chegar àquele mês, ou, por exemplo, chegar sempre ao final do mês e conseguir poupar 2€, ter esse sentimento de poupança. E também, ao mesmo tempo, aquele sentimento de sacrifício. Para ter aquele dinheiro, teve que fazer certas tarefas domésticas ou o que for estabelecido pelos pais. E eu acho que, acima de tudo, isto aqui é um passo muito importante. Claro que não podemos dizer, uma criança de 7 anos, vamos aqui ao Mercadona fazer compras, não vou dizer que ele vai pagar metade das compras, obviamente que não, mas temos que ser, sempre também nós próprios temos que ser inteligentes, não é? Para também arranjarmos mecanismos para eles aprenderem estas coisinhas que eu acho que, no fundo, são muito importantes. Depois, como eu já falei, tem aqui jogos educativos, como por exemplo, eu acho que para as crianças, eu acho que não há melhor forma do que ensinar, em vez de entregarmos um telemóvel para a mão, há sempre outras maneiras de ensinar. Depois, é transformar em jogo. Os jogos de tabuleiro ensinam a importância da poupança e da gestão de dinheiro. Nós aqui já conhecemos, tem aqui um jogo também muito conhecido, é muito conhecido nos Estados Unidos, que é o Payday. Os jogadores devem fazer com que o dinheiro cubra as despesas, comprar itens e aprender a orçamentar. E depois temos aqui um jogo muito conhecido que é o Monopólio, que no fundo ensina sobre investimentos, riscos versus recompensa e a estratégia de compra. Pronto. Que é aqui, penso eu, um dos pontos que nós poderemos utilizar da melhor forma, que é, quando elas são pequenas, temos que lhes dar, portanto, jogar estes jogos, como é assim uma família, não tem que necessariamente jogar todos os dias, nem todas as semanas, mas penso eu que se for, por exemplo, Natal ou na passagem de ano, ou no domingo, quando a família está mais em casa, tentar arranjar este tipo de mecanismos. Depois temos aqui a educação bancária, que por acaso, como eu posso dizer, foi um dos poucos pontos que eu tive sempre presente. Por acaso foi uma das vantagens que eu tive presente na minha vida, posso dizer desde já, que os meus pais tiveram sempre a preocupação de me criar uma conta bancária desde muito cedo. Claro que não era, na altura não era o primeiro titular, era o segundo, mas tive a minha própria conta em que era lá depositar todo o dinheiro que eu ganhava nos anos, ou quando as pessoas me davam, os meus pais, em vez de utilizarem para eles mesmos, guardavam na minha conta bancária, em que depois, mais tarde, o dinheiro foi utilizado de uma forma melhor. Depois, no fundo, aqui abrir uma conta bancária, as contas de poupanças para crianças ensinam a importância da poupança, introduz ao sistema bancário, também desde muito cedo entendi o que era uma conta bancária, na altura ia com as cadernetas, penso, não sei se ainda é utilizado ou não, mas era muito engraçado. Quando começam a ganhar um salário, introduz conceitos como o valor temporal do dinheiro. E depois tem aqui outros produtos também, que é como o Greenlight e o GoHarry, oferecem cartões de débito amigos das crianças com controle parental. Lá está, eu também estive a pesquisar, isto é muito utilizado nos Estados Unidos, não sei se aqui em Portugal está disponível, se tiver também a plataforma deve estar, isto com certeza deve estar em inglês, por isso
Não sei se será útil, mas de certa forma coloco aqui que também seria engraçado também partilhar alguns conceitos que eu desconheço. Se alguém também tiver e tiver a disponibilizar os vídeos, também se quiser partilhar para todos verem, também estão à vontade. Eu acho que isto aqui é muito é importante. Eu acho que isto aqui, acima de tudo, dá desde cedo a conhecer como é que nós conseguimos, no fundo, guardar o nosso dinheiro. Porque temos que deixar um bocado fora aquelas maneiras tradicionais que nós chamamos de guardar o dinheiro debaixo da cama, no sofá, assim em sítios muito estranhos. Também temos que ensinar às crianças um método seguro para elas guardarem o seu dinheiro e também saber onde é que de que forma. Também podemos ensinar desde cedo que eu aprendi como é que se deposita dinheiro, como é que nós vemos o nosso saldo, coisinhas simples que nós poderemos ensinar. Pronto, para este vídeo são estes os pontos que apresentei. Na próxima parte vou apresentar mais outros, alguns se calhar um bocadinho controversos, mas estou aqui a expor. Também gostava de saber se vocês já aplicaram alguma destas metodologias com os seus filhos ou estão com ideias de aplicar, ou então acham que ainda é muito cedo para isto. Mas pronto, para o vídeo 2 este será o conteúdo e a minha opinião. Pronto. Deixo já, tenho aqui as minhas redes sociais, se quiserem seguir. E pronto, desejo um bom dia de trabalho para muita gente e uma boa quarta-feira. Muito obrigado.